A gente tem que Olá, pessoal, tudo bom com vocês? Aqui na nossa Rádio Atrevida, eu, doutora Luciana, recebendo hoje a doutora Liliane. Isso aí, vamos falar sobre o Projeto Lola? Então, eu estou esperando vocês aqui enquanto o nosso Instagram vai chamando o pessoal para entrar, né? Vamos lá, vamos entrar, vamos falar muito sobre esse tema e vocês, né, vão acompanhar tanto na rádio quanto aqui. Manda suas perguntinhas e não deixa de fazer pergunta pra gente não, né? Vamos conversar e extrair tudo que a gente puder da Liliane. Vamos lá? Deixa eu chamar aqui o pessoal para assistir a nossa live. Olá, Rê! Oi, gente! Oi, Jana! Oi, Rê! Oi, Eli! Tudo bom com vocês? Vamos hoje acompanhar aqui. Entrou online. Vamos acompanhar a nossa convidada, para vocês verem, a doutora Liliane. Boa tarde, gente. Muito bom estar aqui, falar sobre um pouquinho sobre liberalismo, sobre a mulher libertária, sobre um pouquinho de livre comércio para a mulher e empoderamento de todas nós. Então, pessoal, daqui a pouquinho a rádio já está entrando, já vai começar na rádio, vocês estão acompanhando aqui o nosso bastidor. Já vai começar. A nossa vinheta está tocando. Bota a vinheta para ela ouvir, amor. Tô falando ali com o pessoal lá dos bastidores. Vocês que gostam de ver os bastidores, quem nos acompanha aqui sabe, né? Que aqui a gente mostra, o que tá acontecendo, os memes, as coisas. Aqui é ao vivo, aqui é ao vivo. Aí, sem ensaio. Sem ensaio. Não, mas aí quem tá na rádio fica imaginando como é que é o bastidor. Então, quem tá aqui acompanhando já tá sabendo como é que é os bastidores, entendeu? Tô entendendo. A gente fala, conversa, e aí a rádio tá lá na música, tá na vinheta, ó. Olha a vinheta. Leite, né? Não. Quem tá ao vivo aqui tá vendo mais ou menos aqui. Isso aí, o programa mais legal dessa tarde. Oi, Eugênia! Estamos no ar. Boa tarde, Niterói. Está começando mais um programa especial aqui da nossa Rádio Atrevida. A rádio que tem estilo próprio e dá voz à sua comunidade. Isso aí. Hoje o assunto é daqueles que mexem com a gente. Liberdade, liderança, papel transformador da mulher na sociedade. Você já se perguntou o que significa ser uma líder no seu dia a dia? Será que é preciso ter um cargo importante ou ter milhares de seguidores? Será que isso faz a diferença? E aí, faz a diferença? A resposta vai surpreender todos vocês, né? E quem vai nos ajudar a entender isso e um pouquinho mais é a nossa convidada especial que representa o nosso movimento, o grande movimento que está ganhando força no Brasil, que é o Projeto Lola. Ladies of Liberty Alliance, né? Isso, é isso? Então, fica com a gente, participe, pessoal, pelo Telegram ou aqui no direct. Vem no direct da rádio e manda sua perguntinha e o seu comentário e até a sua história que a gente vai falar aqui com vocês. Rádio Atrevida Oficial para vocês que estão nos ouvindo aí pela nossa radioatrevida.com.br, que vocês também podem todos os dias acompanhar a nossa rádio. Muita música legal, muito programa legal e muita coisa boa tá acontecendo aqui. E hoje, mais do que nunca, a voz é sua, a voz é de vocês, principalmente da mulherada que nos ouve, as atrevidas de plantão.
Vamos lá juntas descobrir como a liberdade pode ser uma ferramenta poderosa para transformar nossas vidas, né? E hoje a liderança feminina não é mais uma pauta só. Ela é uma urgência social em um país onde as mulheres, né, ainda enfrentam grandes barreiras, estruturas simbólicas, ocupa espaços de decisão, é mais do que importante para todas nós. E significa representatividade. É uma estratégia de transformação, né? E aí hoje o Happy Hour Jurídico está aqui para receber Liliane Lourenço para falar sobre o projeto Lola e discutir como a liberdade e liderança caminham juntas na construção de uma sociedade justa, plural e consciente. Afinal de contas, as mulheres lideram, né? Mesmo não sendo reconhecidas, elas lideram. E o impacto é coletivo, não é para uma apenas, é para a coletividade. Quando uma ganha, todas nós ganhamos. E a pergunta do dia é: o que nos impede? Vamos lá, Luciana. Primeiro, é um prazer enorme estar aqui conversando com vocês e falar um pouquinho sobre a liberdade da mulher e a liderança. Um fato essencial que eu posso dizer assim, eu sempre começo com um adesivo que tem do Lola que diz assim: quem controla a sua liberdade, né? Quem controla a sua liberdade? E com estudos, você se organizando e você parando e pensando, a sua liberdade, ela nasce de você mesmo, é sua essência pura, sem máscara e sem medo. Quando a mulher, ela consegue enxergar, perceber que o medo vem dela, do interior dela, ela começa a se libertar. Quando ela começa a perceber que ela pode ser livre da maneira dela, da forma dela, sem ela própria se julgar, porque nós mulheres, a gente tem essa essência do julgamento. Mania de perfeccionismo. Ser perfeccionista, e com isso você se limita. Então, quando você percebe que você não precisa de nada e nem de ninguém para você se sentir livre, ser você, natural, claro, com respeito ao próximo, né? Você vai se libertando aos poucos. E esse é um caminho que não tem volta quando você começa a se sentir livre por si mesma. Ah, porque você gosta, pega o gostinho, né? E aí você tem aquele gostinho de liberdade, aquele gostinho, nem é da própria liberdade em si. É aquele gostinho de que eu consegui uma conquista. Isso. E isso traz para você o sentimento de liberdade. Então não é porque você não tem a liberdade. Você tem a liberdade de fazer qualquer coisa. Só que você mesma permite que as outras pessoas imponham a você correntes que não são suas. Isso, você colocou muito bem, não é? Então, quando a pessoa, ela se enxerga que ela é livre, ela não depende de ninguém, porque toda a força vem do seu interior, você começa a caminhar de forma mais leve e mais segura. E hoje, o que mais prende a mulher é a falta da liberdade financeira. Quando a mulher, ela consegue ter uma conquista financeira, ela até se sente mais livre. Várias passam por situações desnecessárias porque de repente tem uma dependência econômica de alguém, uma dependência emocional, e isso trava a mulher, né? Bloqueia muito ela. Então, uma das coisas que o Lola faz, o programa é você juntar mulheres para elas se sentirem num local de pertencimento de um grupo, onde ela possa ser acolhida, onde ali vamos ter reuniões de vários temas, principalmente sobre a liberdade individual, de você se sentir livre, de você ter a sua liberdade financeira. O projeto também, ele faz muito network para as filiadas, né, associadas, e ajudam elas se desempenharem, seja ela de forma pessoal ou profissional, com todo o apoio, né, de estratégia, de ensinamentos e de acolhimento.
E o mais interessante é que é um projeto que vem crescendo muito no mundo inteiro. Hoje nós estamos em mais de 55 países do mundo, está tendo um crescimento muito bom na América Latina, aqui no Brasil também, porque nossa liberdade aqui estão querendo cercear um pouquinho ela, né, de forma política, mas eu não vou chegar nessa questão, vim falar sobre a liberdade da mulher mesmo. E um movimento que o mais interessante que me conquistou, que ele não cobra nada. Porque assim, quando eu comecei a buscar grupos para pertencer de mulheres, de você ter uma troca, no final tinha que pagar alguma coisa. Porque no tinha final que ter uma associação. E eles acaba sendo uma forma de angariar dinheiro, fundos, né? E eu sei que tudo a gente tem um gasto, né? Tudo é necessário você ter um investimento financeiro para a realização de qualquer tipo de projeto. Porém, nem tudo, na verdade, você pode fazer, você deve fazer com contribuições. Eu acredito que ali não é que não precise, mas você pode contribuir financeiramente ajudando a montar algum tipo de projeto específico. Mas a associação em si não necessita de mensalidades, não é isso? Não necessita de mensalidade. Aí eu quero te falar. Primeiro, deixa eu corrigir um erro aqui, que eu tenho que falar quem é a doutora Liliane, gente. Eu cometi um programa ao vivo desse jeito, tá? A doutora Liliane é advogada há 25 anos, com especialização em direito imobiliário. Tem uma ampla atuação no setor da construção civil como empresária, gente. Então, não estamos falando com qualquer pessoa. Ela é uma mulher empoderada. E veio trazer a fala para você que também quer se empoderar. Porque você pode, você ainda não percebeu, mas a partir de hoje eu acho que a gente vai rasgar essa cortina. Ela é mãe, casada, mãe de 3 filhos, também autora do livro A Mãe que Eu Sou, e que aborda com sensibilidade a firmeza e os desafios da maternidade contemporânea. É ativista representatividade feminina na política, né? Membro do Diretório Nacional do Partido Novo de Niterói e atua como líder no movimento Lola aqui em Niterói. Sua trajetória combina experiência jurídica, empreendedorismo e engajamento cívico em prol de uma sociedade mais justa e igualitária. Gente, é tudo que o programa Happy Hour Jurídico é e gosta de trazer. Quem me conhece sabe que é atrevida do jeito que eu sou, tanto que a nossa rádio é atrevidíssima e vocês são os atrevidos de plantão. Gostamos muito dessa pauta, né? Gostamos muito de trazer para vocês histórias de pertencimento. Eu acredito, conhecendo a Liliane, que eu conheço já tem algum tempinho, advogada há 25 anos, você pegou forte, mas tudo bem. Conhecendo a Liliane, eu acredito que ela seja assim, daquelas igual a mim. Projeto feminino, não feminista. Nada de feminista que abaixa e sobrepõe. Sempre na esfera que a gente falou no programa passado. Lado a lado. Porque afinal de contas viemos da costela. Não da cabeça nem dos pés, mas das costelas. Estamos ali emparelhados com os homens. Então, nosso lugar de pertencimento é ao lado, né? E nós temos grandes coisas aqui para falar. Inclusive, Liliane, vou cortar o seu assunto e também tem muito a ver com o assunto que quando você estava falando, me veio a questão na minha cabeça. Quando a gente fala de empreendedorismo, as pessoas pensam que empreendedorismo feminino é coisa de agora. E não é. Eu tenho uma palestra que fala que o empreendedorismo é bíblico. Está lá desde a época de Moisés, quando ele teve que cortar e dividir as terras entre as 12 tribos, e uma das filhas de um dos herdeiros que tinha falecido iriam ficar sem terra. E elas falaram: nós não temos irmãos, não temos maridos, não temos pai, só temos nós. Como que vai ficar, Moisés? E Moisés se retirou e foi conversar com Deus. E Deus determinou que o pedaço do pai fosse para elas e que elas empreendessem. Então, a mulher acha que empreendedorismo ou o seu lugar de fala, e alguns homens, infelizmente, acham
que a mulher não tem lugar de fala, pois bem, meu amor, você está errado. Deus, da sua palavra, que é a Bíblia, e vive e viva, né, que está falando todos os dias conosco, até os dias atuais, diz que a mulher nasceu também para empreender, ao lado do homem de preferência. E se ela não tiver o seu companheiro, empreenda sozinho, nas mãos do Senhor, que você vai longe. Não é isso, Liliane? Com certeza, a mulher sempre é uma empreendedora nata, dentro de casa, quando ela vai administrar ali o alimento, saber o que ela vai preparar, o que ela tem para preparar, como ela vai conduzir a sua casa. Então a mulher está sempre empreendendo. Essa foi uma palavra que começou há pouco tempo, que ficou mais bonita quanto ao trabalho da mulher, o empreendedorismo. Mas a gente sabe que o trabalho é o que sempre moveu as mulheres que querem crescer. E sempre existiu, ela só não via. E hoje a gente enxerga. As nossas avós empreendiam, ajudando os seus maridos, fazendo aquelas comidinhas, lavando roupa no rio. Aquelas mulheres eram empreendedoras, não eram lave-seque de hoje em dia, que você joga ali na máquina de lavar e senta esperando a roupa sair quentinha. Mas eram empreendedoras, só não tinha esse reconhecimento. E nós temos a importância, hoje o nosso papel é trazer para essa mulher o empoderamento de que sempre ela teve, igual você falou. Você sempre teve, só que você não sabia que tinha. Então hoje é a fase do pertencimento daquela condição que a gente sempre teve, não é isso? É você se pertencer, você se autoconhecer e você não se subjugar. É você se libertar, não sentir medo. É isso mesmo. Você seguir o seu passo a passo, o seu caminho, sem você estar se julgando. Então, quando você percebe que você tem a capacidade de caminhar sem se preocupar com os demais, mas com o seu objetivo, que é crescer, desenvolver pessoalmente, ou desenvolver os que estão ao seu redor, numa empresa, né? Porque quando você comanda uma empresa, você também tem que desenvolver as pessoas que estão ao seu lado. Então você vai você vai também crescendo as pessoas que estão em volta da sua família, seus filhos, se você tiver, né, o seu marido, de você dar um apoio, fazer com que ele também consiga crescer ao seu lado. Então é um caminhar em conjunto com quem está ao seu redor. E quando a mulher ela realmente consegue perceber o poder, a força que ela tem, ela caminha muito tranquila e vai levando as pessoas ao seu redor junto, porque a mulher tem isso, né? Já é um instinto materno, você não caminha sozinho, você acaba assim sempre levando carregando uma pessoa ao seu redor. Você tendo família ou não, você leva um amigo, uma colega, o seu familiar, o seu filho, o seu marido, você sempre leva. E o legal disso tudo é que eu costumo dizer que todo mundo tem um talento. Não é nem que costumo dizer, é mentira minha. Isso ali está na Bíblia. Todos nós temos um talento. Deus deu um talento para cada um. Só que esse talento fica ali escondidinho. E você só vem descobrir o talento, e às vezes o seu talento mais forte, ele só vem implodir no seu pior momento, naquele momento de maior dificuldade. É ali que você descobre o seu maior talento, né? E aí, eu acredito, o Projeto Lola, eu estou colocando isso para te fazer uma pergunta. O Projeto Lola ajuda essas mulheres que descobriram esse talento ou a descobrirem esse talento que está lá escondidinho, lá no cantinho dela, para poder florir, para poder desabrochar para a vida? Acredito que sim, porque foi um movimento que aconteceu comigo. Eu comecei a participar do movimento, indo aos encontros, assistindo às palestras online, alguns cursos que eles promovem. E ali eu fui sentindo o pertencimento, cada palestra que ia dando, eu ia percebendo que aquilo parecia que era pra mim. Tá falando comigo, olha, você consegue, você pode, você tem uma força interior e você tem a capacidade, você que não tá conseguindo se enxergar. E o projeto também, por exemplo, vou te dar um exemplo prático.
aquela mulher que sabe fazer. É que hoje em dia, com a internet, com o advento da internet, muita gente sabe, mas algumas pessoas ainda não sabem. Aquela que faz um doce, uma torta maravilhosa, mas está passando por dificuldade. Às vezes ela não teve ninguém para falar assim: caramba, acorda, mulher, vamos colocar esses doces para jogo. O Projeto Lola também ajuda? O Projeto Lola ajuda muito. Ele busca conhecer o que cada uma consegue fazer e ajuda ela a desenvolver, de repente, um projeto. Você sabe cozinhar? Então vamos montar um Instagram, ver o que você consegue vender, o que você consegue produzir. Você precisa, vamos te dar uma aula sobre economia de mercado, como você pode fazer, colocar o preço no seu serviço, né? E fazer a precificação é muito importante, né? Muita gente não sabe fazer e acaba pecando nisso, né? Às vezes faz uma coisa assim bem legal e acaba perdendo o fio da meada por não saber precificar. E aí o Projeto Lola também ajuda. Ajuda a precificar, ele ajuda a você a ter objetivos. Então, assim, qual é o objetivo? O que te move, né? A sua caminhada, você precisa ter um objetivo. Então, ele ajuda você a enxergar o seu objetivo e vai dando um apoio, um assessoramento. Por exemplo, aqui em Niterói eu sou advogada, então o meu assessoramento pode ser em vários níveis, tanto como emocional, por tanto estilo de vida, né, comportamento, experiência. A pessoa às vezes quer montar um negócio, a gente pode orientar como legalizar, como que ela vai fazer, como ela vai legalizar, onde que ela precisa ir. Um projeto que eu já venho fazendo quanto à violência doméstica, quando a mulher sofre a violência, ela não sabe nem o caminho que ela tem que percorrer, a gente ajuda ela: olha, você precisa ir nesse lugar, você precisa nesse outro, você precisa fazer isso. Então a gente vai orientando todo o caminho que a pessoa precisa, e principalmente o apoio pessoal. Então esse é o pertencimento do grupo, e ele vai começar a crescer aqui em Niterói, né? É um projeto que chegou agora, né? Está chegando no Brasil, Já no Brasil já tem um tempinho, aqui em Niterói chegou em agosto, né? Eu fui nomeada em agosto. Então, assim, no momento agora... A Rádio Atrevida, gente, olha, agora eu cheguei a ficar orgulhosa. A Rádio Atrevida está tão atrevida que está trazendo, em agosto, nós estamos em outubro, 2 meses depois, está trazendo a Liliane para falar sobre esse projeto em Niterói. Atenção, Prefeitura de Niterói, vamos lá, vamos fazer e abraçar o Projeto Lola também, porque é importante. Nós estamos falando da comunidade feminina de Niterói, nós estamos falando da sociedade feminina. Antes, sem partido, sem nada, para a população feminina. Então, vamos apoiar o nosso projeto da Redondeza. E não só de Niterói, né, Liliane? Não. Da Redondeza toda. Deixa eu te falar só um parente aqui. Um parente, não é nem um parênteses, tá? É um parente. Vamos dar um alô aqui para Canal Sorriso, a Jana, a terapeuta Ariada Maria da Graça, Maria da Graça. Beijos, obrigada a vocês que estão nos ouvindo. Elizabeth, Hélio Ricardo, Eliane Costa, Eugênia. Oi, gente, muito obrigado. Jana Veloso, Rê Sacramento, Eli Pinheiro. Muito obrigada, pessoal, pela audiência de vocês que estão nos acompanhando aqui na Rádio Atrevida. Vamos lá, terapeuta Maria da Graça. Vamos lá, fala, Liliane, então, assim, hoje o projeto é ele ser conhecido, as pessoas começarem a conhecer o que é o Lola. O que é Lola? Existe o Lola em Niterói. O que é o Lola em Niterói? Aonde elas podem te achar ou achar o Projeto Lola? Por enquanto, no Instagram, com o meu nome, mas você pode entrar no Instagram. Nós temos do Lola Brasil, porque é um projeto a nível Brasil que ele é subdividido, né, por regiões, para poder administrar, né?
Então, todas somos Lola Brasil, tá no Instagram. Vocês entram lá, tem uma link da bio, caso queiram se filiar. Tem a apresentação, vai conseguir entender o que é mais o projeto. Nós defendemos muito o livre mercado para poder a mulher se desenvolver melhor, porque com um Estado tão exagerado em questões de impostos, muitas acabam desistindo, né? E a gente explica qual é a situação. As pessoas desistem pelo medo, porque não conhecem. Então, quando a gente consegue explicar, elas se desenvolvem. A gente teve uma situação bem parecida na pandemia, quando muitos empreendedores queriam desistir por conta da própria pandemia em si, porque foi uma coisa inusitada que a gente não sabia nem que existia e que a gente teve que passar com garra e com força e aprender na carne, né? Então muita gente queria desistir. Aí eu tive uma experiência dessa, não com as mulheres em si, mas com os empreendedores em geral. E a gente sempre brigando, não, você não vai desistir, a gente vai, pega pela mão, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. É mais ou menos isso que o Lola faz, né? Isso. Só que direcionado para as mulheres. Para mulheres, porque nossos ideais são para mulheres progressistas e conservadores, né? Essa é a nossa linha, para ajudar as mulheres que queiram se desenvolver e se empoderar. Uhum. É um empoderamento feminino, só que é feminino, não aquele empoderamento feminista que destitui a figura masculina, né? Ela não destitui, ela também não engrandece, ela coloca em poderes iguais na balança. Isso. Então, todos somos iguais, né? Todos somos iguais. Quando Deus fez os dois para caminharem juntos e não um na frente e o outro atrás. Não é corda de caranguejo, não é nada, né? Então a gente leva. Agora, é um projeto que eu super apoio e super valorizo, porque eu costumo dizer que somos femininas, a nossa essência é feminina. Isso. Né? Então nós temos a essência da maternidade, da renovação, de acolhimento. Então a gente tem que usar isso para o futuro. Um só não vai a lugar nenhum, um só gênero, nem só o masculino, nem só o feminino. Então ele tem que andar em conjunto para poder a sociedade crescer em conjunto e o mundo viver em crescimento em conjunto, né? Então eu acredito na essência feminina dessa forma e é assim que o Projeto Lola vê. É assim que ele se desenvolve por todo o mundo, entendeu? Para as mulheres sentirem que tem um grupo que tem um pertencimento. E tem acolhimento. Porque muitas mulheres também, por mais que tenham família, se sentem até sozinhas, sem ter um grupo, sem ter um apoio. Então, hoje, nós vamos fazer mais um grupo de apoio para poder, primeiro, ter um crescimento, as pessoas saberem o que é o Lola, que o Lola agora vai estar aqui em Niterói, para poder acolher essas mulheres que acho que acredito que não consegue se encaixar em lugar nenhum, mas lá ela vai ter um momento de um grupo, de um momento de fala dela, e ela poder se expor entre outras mulheres, porque às vezes você está passando por um problema que você acha que é só você. E na verdade não é. E quando você conversa com outras pessoas, você vê que não é só você, que aquilo ali quase uma normalidade da situação da vida. Então, quando as mulheres se sentem acolhidas, se sentem que ela tem um local onde elas se sintam seguras, isso faz com que elas vão perdendo o medo e com isso elas conseguem se sentir com a sua liberdade individual e na sua pura essência. Entendi. Entendeu? Deixa eu fazer um parênteses aqui que eu acho legal a gente colocar aqui, que eu falei sobre feminina e feminista e você falou sobre as questões das mulheres que são progressistas, né? E aí ali é um local de apoio para mulheres que
querem lutar pelos seus direitos, o Lola. Isso. Porém, não concordam com a pauta feminista em si. É um local de pertencimento e crescimento de desenvolvimento de mulheres que às vezes não veem grupos de apoio para elas, porque elas não concordam com algumas pautas feministas que estão aí principalmente em vigor, é isso? Isso, e também que não concordam com o Estado que hoje funciona, porque Da assim, forma nós que defendemos funciona. um Estado enxuto. E hoje o Estado, ele está encharcado, né? São muitos impostos, temos uma carga tributária muito grande e nós somos contra isso, né? Nós não somos a favor, nós somos pelo Estado mínimo. Porque quando o Estado é mínimo, a pessoa consegue crescer mais. Entendi. Entendeu? Entendi. Então, Então, outra coisa que nós procuramos fazer é buscar com que as mulheres elas venham ter a reflexão pessoal delas. Que elas venham desenvolver essa parte de reflexão para elas poderem se desenvolver e se libertarem individualmente. Como eu venho falando desde o início. O projeto maior é elas se sentirem libertas. acolhidas e sentindo a sua liberdade individual e em crescimento. Isso que eu ia falar. Porque aí com isso ela consegue se desenvolver profissionalmente e principalmente financeiramente, porque a mulher, quando ela tem a liberdade financeira, ela se sente muito mais livre. Muito mais pertencente socialmente, Também. né? Porque você também tem o seu dinheiro para você fazer as coisas sem depender. Não é que você não deva depender do seu marido, não, pelo amor de Deus, não tô falando isso, tá, gente? Tô falando o seguinte, você ter o seu dinheiro para você poder fazer suas coisas, ou para você fazer uma surpresa. Às vezes você quer fazer uma surpresa, mas você não tem. Então você acaba estragando aquela surpresa, ou pegando aquela mentirinha branca, né? Para poder manter aquela surpresa que você estava querendo fazer. Tanto para você quanto para outras pessoas, aquelas pessoas que são do seu núcleo, né? Então, muitas mulheres precisam se libertar neste sentido de ter a garantia ou saber que ela não é um peso de papel, né? Ela tem o seu valor. Então, a valorização naquilo que ela sabe. E aí, oi Felipe, tudo bom? Felipe entrou. Aguiar também entrou. O pessoal aqui tá vindo para nos ver. Então, é uma coisa assim, bem importante colocar que esse projeto também traz para a mulherada aquela forma de pertencimento, de local, de desenvolvimento, e não somente desenvolvimento psiquiátrico, psicológico, de maturidade, de engrandecimento, mas também principalmente o desenvolvimento profissional. Semana passada a gente falou sobre o feminicídio e as agressões das mulheres, né? E aí eu quero puxar, porque o pessoal aqui semana passada a gente falou sobre isso. E quando a gente fala nesse desenvolvimento de pertencimento, eu posso também dizer que o Lola, ele apoia essas mulheres que são agredidas. Você falou que sim. Sim, mas do feminicídio, essa questão de tentativa de feminicídio, essa questão de tentativa de amordaçar as mulheres, essa libertação também é trabalhada pelo Lola? Principalmente, né? Porque a agressão à mulher é inaceitável. Então, quando ela sofre, nós damos todo o acolhimento. Então, aqui em Niterói, nós estamos assim estruturando o Lola, vamos fortalecer e organizar até para poder ter até um atendimento pessoal, uma sede, uma coisa assim. Sede, um local específico para onde ela possa chegar, ter um atendimento pessoal comigo para orientação. Então, será um caminho que nós vamos estar de mãos dadas para ajudar as mulheres que sofreram essa violência, entendeu? A gente quer caminhar
fazer a caminhada com ela, para ela se sentir que ela não está sozinha, que ela pertence a um mundo que vai acolher ela e vai trazer oportunidades, de um renascimento, porque quando a mulher ela sofre a violência, ela perde toda a sua estrutura, porque é tanto física e psicológica que é a pior. Então a gente vai procurar sempre dar um apoio emocional, o que vier, nós vamos estar ali para apoiar essas mulheres. Ai, que legal. É bom saber que a gente tem projetos assim importantes. É bom saber que a gente tem projetos importantes nesse sentido, para trazer para as mulheres que você não está sozinha. E a Rádio Atrevida está aqui com vocês para trazer exatamente essa questão para vocês, que vocês não são, né, não estão sozinhas. A terapeuta Maria da Graça está perguntando, a entrevista está sendo gravada? Está sim, está sendo gravada. Ela vai ficar no Instagram da rádio depois ela vai para o YouTube, vamos subir a entrevista para o YouTube da rádio, onde vocês vão poder ver e vir comentar. Mas a Liliane e todos os que vêm aqui se comprometem mesmo depois da entrevista. Se vocês quiserem mandar questionamentos pra gente através do Telegram, a gente vai repassar para ela e ela vai responder para vocês. A gente vai deixar também o contato dela aqui para vocês também conversarem com ela e fazerem as perguntas necessárias, tá? As que vocês quiserem. Mas é importante, é muito legal esse projeto Lola. Quando você me falou dele, assim, eu tive sede de trazer para a mulherada e para os nossos ouvintes, os homens também, né? Oi, doutora Matilde Slaib, lembra dela? Foi nossa professora, ela tá aqui nos vendo, um beijo. Olha a Liliane aqui, ó, sua aluna, ó. Olá, professora, quanto tempo, é uma honra poder estar aqui. Viu, professora? A senhora teve boas alunas. Mas é muito legal, sabe? Eu tinha, assim, uma grande vontade, uma grande sede de trazer, principalmente depois da pauta do feminicídio. Semana passada a gente tratou disso, trazendo, assim, grandes novidades sobre o feminicídio, o endurecimento da lei, né? Que foi muito importante. Sempre tirando a trajetória feminista da regra, mas colocando a trajetória feminina da regra. E a importância desse empoderamento feminino, né? E o projeto Lola, ele trouxe, assim, ao meu ver, uma grande expectativa de uma forma, de uma visão diferente, da gente lutar pelos nossos direitos, lutar para aparecermos na sociedade, lutar para garantirmos nosso lugar, né, de pertencimento, sem desmoralizar ou desmerecer o outro lado, caminhando juntos, né? E eu acredito que o apoio do Projeto Lola, ele vem de todos os sentidos, não só de mulheres, mas como homens também que apoiam. Ou é só um grupo feminino mesmo? Ou tem algum dedinho também ajudando? Tem a parte ajudadora masculina junto? Não, é um grupo puramente feminino. Feminino. No mundo inteiro. Tá. Só mulheres, puramente feminino. E nós temos, assim, uma frase, né? Não há caminho para a liberdade. A liberdade é o caminho. É isso mesmo. É verdade. A liberdade é o caminho. E a liberdade se conquista. Se conquista como? Se conquista valorizando a si mesmo, se conquista descobrindo os seus pirlim-pim-pins, né, da vida, os seus grandes talentos e colocando todos eles em prática. Quando você consegue enxergar, né, o seu interior. Isso. Aí você se enxergando e você começa a se enxergar através de um grupo de apoio, né, que muitas necessitam. E o Lola veio para fazer esse papel. Veio fazer esse papel. Fazer você abrir o seu olhar interior. Isso aí. Você conseguir ver a sua essência, a sua autenticidade.
que às vezes fica lá adormecida. Principalmente mulheres, né? As mães, elas se adormecem muito, porque quando você tem filhos, você perde até seu nome, né? Você passa a ser mãe de alguém. Você é a mãe do Byron, você é a mãe do fulano, você, né? Você não tem nem mais seu nome. Acabou seu nome, acabou seu nome, seu sobrenome, você tem um momento que você fica, parece que você perde sua identidade. Você fica invisível, né? Você perde sua identidade. E com as reuniões, com o grupo, você começa a se enxergar. Desculpa. Começa a perceber o seu interior, a sua vida, perceber que ali você tem uma vida, você tem seu caminho, você tem sua história, e você começar a fazer a sua caminhada sem medo, puramente liberta. Isso é legal. Agora eu vou fazer uma perguntinha assim, bem fofoqueira. Qual foi o momento que você percebeu que você estava liderando? Fala pra gente. Eu acredito que foi na pandemia. Porque quando veio o lockdown, eu precisava parar um trabalho, um serviço que nós estávamos fazendo. E umas pessoas que prestavam serviço para mim falaram assim: por favor, não para não, porque a gente depende disso aqui para viver a semana. E aquilo me deu um certo desespero. Eu falei, nossa, eu tenho umas 8 pessoas, são 8 famílias dependendo aqui de mim, então eu preciso buscar meios para manter a vida dessas pessoas. E eu comecei a buscar caminhos onde eu pudesse continuar alternativas para continuar o trabalho, que pessoas dependiam de mim. Então ali eu senti que eu estava sem querer, eu não me percebia nem como líder, mas as pessoas me enxergavam como líder. E eu mesma não me enxergava. Então, aí eu vou te falar, é o que o Projeto Lola traz para as mulheres, né? Elas perceberem que estão liderando, perceberem que tem um lugar de empoderamento, de um lugar de pertencimento, do qual elas sequer fazem ideia que elas estão nesse local. Que elas pertencem. Né? Então, assim, a pergunta foi provocativa mesmo, para que as pessoas que estão nos ouvindo percebam que, às vezes, as pessoas acham que a gente já nasceu pronta. Alguns clientes meus, né, para quem não me conhece, né, eu sou advogada também, me formei junto com a Liliane, e elas acham assim, doutora Luciana, ela já tá pronta, e que não sei o que, e não é bem assim. A gente percorreu um caminho árduo aí, algumas pedras no meio do caminho, algumas caídas, algumas estribuchadas no chão, mas a gente cai e levanta. Então, eu acredito que você também se percebeu, que eu percebi na advocacia, quando eu vi que os meus clientes precisavam de mim para ter aquela solução daquele problema, né? Porque quem acha que advogar é glamour, não é. Advogado é aquele office boy de luxo que vai cuidar dos seus problemas, aqueles problemas que você não consegue resolver, você vai passar para um terceiro, que é o advogado, para tentar resolver para você. Os colegas que me desculpem, mas essa é a minha visão, tá? Não estou desmerecendo nem a classe, nem os colegas, tá? Mas a minha visão é essa. E eu Luciana, percebi a liderança quando percebi que a importância que eu tinha para os meus clientes. Até então eu não via essa importância. Depois eu fui descobrindo que o meu local de pertencimento era importante. E aí depois eu me descobri como comunicadora durante a pandemia. Essa história de comunicadora foi durante a pandemia também. Mas é legal você... assim, é um start muito legal você perceber que você ali naquele momento também
se viu pertencente a um lugar, né? Você se viu como liderança, que você não sabia que você sabia que você existia, você sabia que você precisava, você sabia que você tinha aquela responsabilidade, mas você não entendia eu que não você tinha essa visão da minha... o quanto você era importante. Não tinha valorização. Isso. Você não se valorizava. As pessoas sim, mas você mesmo não se valorizava. Então, o Projeto Lola também ajuda a mulher a buscar o seu próprio valor, né? Isso, de você perceber, de você enxergar o quanto você é empoderada, o quanto você é capaz. Que às vezes essa situação foi muito interessante porque eu não percebia de quantas pessoas dependiam ali de mim. Que eu tava numa liderança que eu não... Mas é por causa do dia todo cheio, né? E aí você não E você via. perceber que tem pessoas que estavam dependendo tanto ali de você para poder dar um sustento para a família, foi tão desesperador no momento que eu fiquei... Tive e um agora, de choque. José, né? Agora, José, com famílias dependendo de mim para comer. O que eu vou fazer? Como que eu vou manter essa expectativa, manter o trabalho para eles, né? E eu parei, pensei, conversei com outros empresários, né, fornecedores, como eu poderia manter o trabalho ali, o que a gente estava desenvolvendo, continuar, para outras pessoas poderem continuar a caminhada. E assim, graças a Deus deu certo, seguimos. E a partir dali eu comecei a perceber esse mais lado fora do meu umbigo, vamos dizer assim. Acho que antes eu saí da caixinha. Eu falei, gente, como tem pessoas que têm dificuldade, né? E eu sou uma mãe atípica. E eu comecei a perceber assim, gente, eu já tenho tanta dificuldade para cuidar do meu filho, como é que deve ser para as pessoas que não têm condições? Falei, foi como eu comecei a perceber, eu quero fazer algo para ajudar as mulheres, eu quero fazer algo para ajudar as mães. E foi quando eu comecei a minha busca para participar de algum grupo, de ajudar em algum local. E nisso conheci o Lola e fui caminhando, me conhecendo, me desenvolvendo como pessoa, como mulher, como empreendedora. Depois veio um momento de indignação, que eu queria fazer algo para mudar o meu país, né? A gente acabei me envolvendo com a política, era uma coisa que antes nunca tinha passado pela minha cabeça. E nisso eu fui percebendo, e as pessoas também me falando, me confirmando, não, você tem uma liderança, você pode fazer com que outras mulheres sigam caminhos necessários para se desenvolver. Você tem a capacidade de ajudar essas mulheres, você pode fazer, você tem condições de fazer isso, de todas as formas. E fui abraçando a causa, até que veio o momento de que o Lola me convidou para representar aqui em Niterói, para fazer um núcleo aqui em Niterói, para buscar ajudar outras mulheres aqui da região também. Uhum. E assim estamos nessa caminhada, desenvolvendo, organizando, explicando, apresentando também, né? Porque muita gente não conhece, e acredito que a gente vai fazer um trabalho muito bonito na cidade com o desenvolvimento dessas mulheres. Ai, que legal. Gente, vamos dar um intervalinho? Vamos pro intervalo, vamos ouvir uma musiquinha gostosinha, e você que tá aqui nos assistindo pelo Instagram vai ver o nosso bastidor aí, que eu não vou tirar do Instagram não, mas lá na rádio ela já está com a música. Vamos dar um intervalinho aí de uma musiquinha para poder tomar uma água e tirar essa pressão. Olha, gente, tem uma bandeira aqui muito linda aqui, deixa eu mostrar para vocês. Deixa eu pegar para mostrar para vocês que estão aí. Kátia, tudo bom? Aqui já tá. Olha, vou mostrar ali, olha, Lola Brasil, Niterói. Olha que legal. Ajudante. Hã?
Ajudante. Nossa, ficou muito legal. Olha, eu gosto muito, sabe? Eu tenho muito orgulho desse povo aí que faz essas coisas assim, para ajudar, entendeu? Assim, e o nosso canal aqui está sempre aberto. No próximo bloco a gente vai falar sobre... Você vai responder as perguntas do povo que vieram. E... Na hora que você falou de coisa sem identidade, eu pensei que você ia falar do irmão do Jorel. Ah, é? Não ia falar do irmão do Jorel, não. Apesar de Liliane saber, provavelmente, né? Porque deve assistir. Eu assistia todos os desenhos animados. Meus filhos. Então deve conhecer o Jorel. É o irmão do Jorel, não é? Quem é o irmão do Jorel? É o irmão do Jorel, não tem nem nome, né? Só o Jorel que tinha nome, tadinha. A identidade é triste. A Kátia entrou, e Kátia, Bianca. Você replica Bianca Ramalho, 66. Obrigada, Bianca. Nossa, muito legal vocês aqui, muito legal mesmo. Manda suas perguntas, gente. Compartilha a nossa live aí com o pessoal, chama o pessoal para assistir. Kátia, você está devendo aqui O Hélio Ricardo pediu para chamar, enviou uma solicitação para chamar ao vivo aqui, né? Aí eu estou aceitando ele aqui ao vivo para ver o que ele quer falar. Conheço. Mas ele não vai vir, não. Só fogo de palha nele, né? É terrível. Oi, Carol. Que bom, Maria da Graça, que você está gostando do nosso programa. É isso que me faz muito feliz e me faz assim trazer sempre um assunto novo, um assunto que faz reverberar na nossa sociedade. Porque eu não estou de rosa, mas as minhas unhas estão, tá, gente? Olha, chiclete. Outubro é rosa. O movimento Lola também é rosa e nós somos todos rosas. E a minha unha também é rosa, rosa chiclete. Eu vim até de rosa. Chiclete, igual a minha unha. Mas é muito bom, sabe? Tá. Ele voltou. Ele estava numa reunião e aqui na nossa reunião. E a nossa reunião está muito legal. Falando sobre o projeto Lola. Oi, Patrícia Original. Patrícia Original entrou. O programa está muito legal, falando sobre o projeto Lola, um projeto bastante interessante aqui para Niterói, para o Brasil inteiro. Mas hoje nós estamos com a representante de Niterói. E aí eu vou fazer uma perguntinha para ela. Oi, Patrícia. Você quiser perguntar, também pode perguntar alguma coisa sobre o projeto Lola, tá? Ela está falando aqui sobre o projeto, quiser saber mais sobre o projeto. Essa é a hora, gente, de vocês perguntarem tudo que vocês quiserem saber pelo projeto, para vocês participarem, tanto como ouvintes ou participativamente. Perdão. Ou participativamente, que eu acredito que ativamente também possa participar, né? Vocês estão aceitando membros participativos que queiram ser voluntários, que queiram estar participando das nossas palestras, porque elas são, principalmente as palestras, são para impactar as pessoas e emocionar elas, para elas terem a sua autorreflexão do seu desenvolvimento. Então, só acessar lá no Instagram, Somos Lola Brasil, tem o link da bio de inscrição, você faz sua inscrição e depois eles te direcionam para um grupo fechado no WhatsApp daqui de Niterói, que ali nós divulgamos nossos encontros, fazemos nossas trocas num grupo da cidade. Ah, tá bom. Depois você vai falar isso ao vivo aqui na nossa rádio, porque você está falando só para o pessoal do Instagram. Quando retornar, ela vai falar
A Genora está perguntando o que é o Projeto Lola. O Projeto Lola é um projeto para mulheres. Ela vai falar aqui. Fala de novo, Liliane. O Projeto Lola é um projeto para mulheres, para fazerem com que elas tenham a sua liberdade individual, fazerem com que elas cresçam no seu protagonismo próprio, para elas se desenvolverem como pessoas, como empreendedoras, como indivíduos que caminhem livremente, sem se julgarem e se sentirem pertencentes a um grupo, né? E somos mulheres com pensamentos libertários, principalmente sobre a economia, que precisamos ter uma economia de livre mercado, né? O Projeto Lola é isso. Agora, o mais importante, o mais legal, que é um projeto que não é um projeto feminista, é um projeto feminino. É diferente. Então, não é um projeto impactante com pautas feministas, de forma que coloque a mulher acima dos homens, né? E sim ao lado. De nada. Vamos voltando. Já voltou? Olá, estamos de volta aqui no nosso programa na Rádio Atrevida. Continuamos com a doutora Liliane e agora nesse bloco respondendo perguntas dos nossos ouvintes. Mas a doutora Liliane informou aqui para nós como que vocês devem entrar em contato com o Projeto Lola. Claro que na nossa live da Rádio Atrevida, lá no Instagram da Rádio, na live, nos comentários, nós vamos colocar fixados o endereçamento da doutora Liliane com o Projeto Lola. Pode falar, doutora? Fala para gente. Vamos entrar no Instagram, somos Lola Brasil. Na bio tem um link para inscrições de apresentação. Então, basta você preencher o formulário, que posteriormente ele vai ser direcionado, a pessoa vai ser direcionada para o grupo da cidade que ela esteja ou que seja mais próxima. Aqui de Niterói, agora nós já temos um núcleo, porque antes eram as pessoas do Rio, eram todas direcionadas para um grupo do Rio, mas hoje no Rio já somos em 3 grupos. Tem na cidade do Rio, em Friburgo e agora aqui em Niterói. Ah, que legal. Então tem o lado de lá da poça, o lado de cada poça, o lado de lá da terra. Viu? Que legal. Muito legal, gente. E óbvio, né? Então, falando, óbvio, não tendo medo de bater na mesma tecla, o pessoal de Itaboraí, Rio Bonito, Cabo Frio, que quiser participar, entra lá, e aí preenche e eles vão direcionando para onde fica mais fácil. Fica mais fácil para ela pertencer a um grupo. Mês passado nós tivemos uma inscrita que era de Maricá, colocaram ela para o grupo do Rio, porque, na verdade, essa parte administrativa é toda feita fora do Brasil, porque ela é uma organização, a central é nos Estados Unidos, em Washington. Então, eles botaram ela no grupo lá do Rio, mas depois perceberam, não, ela é de Maricá, então bota ela em Niterói, porque é mais próximo para ela participar, né? A nossa geografia. Não conhecem, mas a gente sempre dá um jeito de abraçar e acolher essas mulheres que estão chegando. Eu coloquei ao grupo também as que são de São Gonçalo, porque, querendo ou não, Niterói acaba ficando mais próximo para elas poderem participar. Então, assim, em 3 meses que tem o projeto, o primeiro mês nós fizemos um happy hour para apresentar, convidamos várias mulheres para conhecer o projeto. No segundo mês, que foi o setembro, nós fizemos uma reunião sobre o Setembro Amarelo, para falar sobre prevenção, né, da saúde mental. Tivemos uma terapeuta para conversar com as presentes. Então, tivemos agora o Outubro Rosa. Então, nós estamos sempre procurando fazer encontros para reunir essas mulheres, para elas se sentirem pertencentes. Ali há muita troca de experiência, né? Então, é um grupo que vai se fortalecendo e também criando até amizades.
e criando destaque na sociedade, na né? sociedade. De forma que a gente possa contribuir com pautas que nos interessam também. Isso. Quando você pode trazer algo que venha agregar, é sempre bem-vindo. Se você tem algo a divulgar, nós vamos divulgar. Então, é sempre uma apoiando a outra. Esse é o principal objetivo também, um dos principais objetivos, né? Que legal. Agora está preparada para o nosso paredão da morte? Então, vamos lá. A Vanessa Priori perguntou como posso ser uma líder mesmo sem ocupar um cargo importante? Você, primeiro, tem que ser... você é líder de você mesma. Quando você lidera a sua vida, você é uma grande líder, você faz o caminho, você tem um objetivo. E você sabe qual o caminho para percorrer, você está sendo a líder da sua vida. Quando você mesmo faz a sua caminhada, sem com que outras pessoas venham interferir no seu objetivo final. E aí eu te digo mais, Vanessa, você pode se tornar uma líder importante, mesmo sem ocupar um cargo importante, você se reconhecendo como mulher, como uma empreendedora, em todos os sentidos. Gente, quando a gente fala em empreendedorismo, é muito importante eu falar isso, porque eu sempre falei isso quando fazia parte da comissão de empreendedorismo da OAB Niterói, e quando eu faço as minhas palestras e falo sobre empreendedorismo. Empreendedorismo não é aquele que vende, não é isso. Esse é o empreendedorismo de vendas. Mas existe o empreendedorismo social, que é o caso do Lola. O Lola, ou é o Lola ou a Lola? O Lola é um projeto de empreendedorismo social. Ele vai trazer benefícios para a sociedade feminina. Na verdade, a sociedade em geral, utilizando o grupo feminino. Então, o grupo feminino se fortalecendo para agir na sociedade. É um empreendedorismo social. Existe aquele empreendedorismo religioso que vai tratar das questões religiosas, seja você do grupo de religião que você seja. Existe o empreendedorismo social, que é aquele empreendedorismo que vai impactar na sociedade. Existe o empreendedorismo partidário, que é aquele que vai impactar na política. Então, o empreendedorismo, ele é muito amplo, não é apenas empreender ali de vender alguma coisa, tá? Então, vocês precisam ficar atentos às questões do que é o empreendedorismo. Empreendedorismo é você olhar o mundo fora da caixinha e agir. Então, Vanessa Prioli, você vai ser uma líder, mesmo sem ter um cargo importante, a partir do momento que você empreender em alguma coisa que está em seu redor. Você pode ser uma líder super importante dentro do seu lar, dentro da sua família, dentro da sua comunidade, dentro da sua vizinhança, trazendo algum aspecto importante que caiba ali naquele lugar, quando você defende uma pauta. Então, quando você vem para participar do Lola, você pode virar uma líder dentro daquela comunidade, trazendo a voz ativa do Lola naquele local que você está. Então, você vai ser uma empreendedora, uma líder importante, não é? Isso. Num lugar de destaque. O destaque é você quem faz. Gente, pensa fora da caixinha. Não precisa ninguém te dar uma medalha para você ser destaque. Você é o destaque daquele lugar. Você é a luz. E a luz brilha. Então, você tem que deixar essa luz brilhar, trazendo coisas e melhorias para as pessoas que estão ao seu redor. Piu Piu 1911. Oi, Piu Piu, tudo bom? Então, vamos lá. Duda Gomes perguntou, liberdade significa o que na prática para nós mulheres? O pessoal está inspirado, hein? Liberdade significa você ser Aquilo a que sua você essência, ser você sem medo, ser você a ser o que pessoa, você quiser. ser o que você quiser e sem sentir Peso. pesos, sem você Culpa. ter culpa. Se você se sentir
livre, a verdade é essa. Livre de você poder se sentir bem da sua melhor forma. É você se cansar sem sentir culpa que você está cansada, não é liberdade, não é isso? É você saber que você está na sua melhor forma, mesmo estando gordinha, mas eu estou legal, eu estou bem, eu vou entrar e vou conseguir. É você sentir força, não é isso? É você se sentir Você mesmo. Eu li essa A liberdade é você se sentir ser você mesma, sem ter uma máscara, sem você estar achando, fazer um papel. Você não é um artista, é você ser a sua pura essência, como eu sempre falo. É você ter a sua pura essência. É você buscar seu caminho sem medo. Maria Eugênia tocou num assunto maravilhoso. Eu acho que você vai gostar dessa pergunta. Existe espaço para uma simples mulher como eu nesse tipo de movimento? Com certeza, é para você mesmo que acha que você não tem lugar nenhum na sociedade, é para você pertencer a esse grupo, porque ali você vai ter seu espaço, você vai ter o seu momento, você vai desenvolver o seu melhor lado, o seu melhor potencial. Nós vamos buscar as suas virtudes que estão escondidas lá dentro, que você vai começar a aflorar, e ali você vai participar e se mostrar. E se mostrar, e vão ter pessoas que vão te aplaudir. E não vou aplaudir por aplaudir, eu creio que vai te aplaudir porque realmente você estava se escondendo e vai te aplaudir porque você se mostre mais. Então, eu posso dizer para Maria Eugênia que você vai ser uma pavoa. O pavão vai abrir suas asas, eu cheguei, tô aqui, me segure. Ou então fazer igual mágica, né? Alguém me segura, porque eu vou voar. Não é interessante porque o exemplo assim, desse último encontro que nós tivemos, teve pessoas que chegaram pela primeira vez, acanhada, nós demos uma aula de dança, de ritmos, e ali as pessoas foram se soltando e já riam porque não acerta o passo, nisso ela já consegue se comunicar com outra pessoa, vai tendo uma troca e ela começa a pertencer a um grupo e sentir que ela não está sozinha. Isso é muito legal. Maria Eugênia, você encontrou o seu lugar. Vai lá. Somos Lola Brasil e faz a inscreve no link da bio. Isso aí. Como conciliar a liberdade pessoal com as responsabilidades que a sociedade impõe? Jona Lee. Nossa. Jona. É você se sentir livre sem passar o direito do outro, né? A sua liberdade vai até onde começa do coleguinha, né? Até ali. Então, até ali você vai e sem fazer nada. E conciliar a sua responsabilidade pessoal com a responsabilidade que a sociedade impõe é exatamente isso. Você tem até seu direito vai até onde começa o do próximo, né? Então, não faça com um coleguinha aquilo que você não gostaria que o coleguinha fizesse com você. Isso está lá. É bíblico também. Então, gente, eu sempre falo assim das coisas e às vezes sempre falo da Bíblia porque tá tudo ali. E aí, às vezes, as pessoas esquecem que tá tudo ali. Desde que o mundo é mundo, ali fala sobre tudo isso. Tá tudo ali. É a gente que esquece de ler e esquece de que tá tudo ali, escrito para a gente saber. Né? Esta está sem voz. Não sei o que houve. Não deveria estar sem voz aqui. Deve ter sido a internet. Porque aqui Deus é tudo. É verdade. Deus é tudo, tudo mesmo, total. Ele que criou, ele que nos fez, ele nos deu a liberdade de escolha, que é o nosso livre-arbítrio. Aí você faz com ele o que você quiser, se você quiser legalzinho, legalzinho, se quiser ruim, ruimzinho, o problema é seu. Todos os nossos movimentos existem consequências. Consequências jurídicas, consequências sociais e consequências espirituais, né?
um sentido amplo das Tá. consequências. E você tem que escolher qual lado que você deseja estar, lembrando que o muro sempre é o lado oposto, né? Nunca é o lado que você gostaria de estar. Então, não tem o lado de cá, é o lado de lá, eu sou um muro. Não. Ou você está do lado de cá ou lá de cá. Não seja morno, não é quente ou é frio. Toda ação tem sua reação. E o que as pessoas têm dificuldade é de aceitar as consequências das escolhas, das ações dela. Sim. Elas buscam, às vezes, uma desculpa, que é culpar um terceiro pela própria escolha que ela fez. Talvez errada. Então, e uma escolha certa é estar no movimento certo, o movimento que vai dar a liberdade, né? O movimento que vai dar a transitoriedade de uma mulher e o seu papel dentro da sociedade, que eu acredito que seja o Projeto Lola. Então, é muito importante você ver isso, e principalmente nessa questão que a gente abriu, que a gente passou para isso por conta da pergunta da Jana Lick, como lidar com a liberdade pessoal. É exatamente isso, é você ter a consciência de que você tem até ali para você chegar, e toda sua ação vai ter uma consequência, seja ela boa ou ruim, dependendo da sua ação. Vamos lá. Abrir Cantu, ou canto, com o que mudou na sua vida depois que você começou a se envolver com a liderança feminina? Ela quer saber da sua experiência, Liliana. O que mudou na minha vida é realização? Uma realização. Ainda não me sinto tão realizada, porque é um projeto que está começando. Acho que quando eu conseguir formar um grupo grande aqui em Niterói, eu posso dizer até que eu esteja realizada, vamos dizer assim. Mas o que mudou foi conhecer várias mulheres com tantas histórias, umas bonitas, outras tristes, mas você poder estar ali apoiando, ajudando, orientando. Você é um ponto de apoio, que né? eu sou um ponto de apoio, que eu sou um ponto de inspiração. Como algumas amigas falam assim, por que você está fazendo isso? Por que você não vai para a praia agora que você está mais tranquila, sua vida está mais estável? Eu falei, não, porque eu quero ajudar outras mulheres. Eu sinto essa necessidade, que a gente precisa ajudar as pessoas. E cada um busca seu lado para ajudar. Tem outros que ajudam na igreja, tem outros que ajudam em outros tipos de ações sociais. E como eu percebi essa dificuldade que nós mulheres temos de ter uma ajuda, algumas mães solo, outras mães atípicas, e mulheres que se sentem às vezes sozinhas, elas precisam de apoio. Então, falei, o momento é agora, então vamos estar um pouco mais tranquilo, vamos dizer assim, que eu tenho 3 filhos, né? Eu sempre trabalhei muito. E agora, como fala assim, você podia agora começar a descansar, você quer trabalhar mais ainda? Eu falei, mas agora eu quero trabalhar em prol de ajudar outras mulheres, de ajudar com que elas se empoderem como pessoas, como seres especiais que nós somos, que muitas se esquecem. É verdade. Como posso ensinar minha filha a viver... Não. Como posso ensinar minha filha a ser livre e confiante? Perguntou Tereza Castilho. Como ela pode ensinar a filha? Eu vou falar a mesma coisa que eu sempre falei para minha filha. Primeiro é pelo exemplo. Você dá um exemplo de como os nossos filhos, nós somos um espelho para eles. Então, se você tem que falar o que você acredita, como deve agir. Você e com ações. Então, quando você explica para a sua filha, para o seu filho, olha, você tem toda a liberdade do mundo, mas você precisa também saber que o mundo tem regras. E tem consequências. E consequências.
E hoje a principal regra é a regra familiar, que muitos estão se esquecendo. E o respeito, né? De manter o respeito, de você botar uma regra em casa, explicar o porquê daquilo e não transferir para o Estado. Então, a principal regra vem de casa, o maior exemplo vem de casa. Então, quando você explica, olha, você tem liberdade, mas você tem que seguir uma certa regra também, porque o mundo tem as suas regras de sociedade. Eu costumo dizer, Liliane, eu não sei se você concorda comigo, tá? Vamos lá. Vai eu de novo puxar para a Bíblia. Vamos lá de novo. Quando o papai fez o mundo, ele trouxe para a gente um mundo perfeito, maravilhoso, cheio de pessoas. Mas ele colocou algumas regras. E muitas dessas regras vieram para nos proteger e não para nos impor. Aquilo foi uma proteção. E eu vejo a legislação e essas regras sociais como uma forma de proteção. Que quando você fala não matar, não é só porque você não deve matar, mas é também para você se proteger da morte por outra pessoa. Entendeu? Então, ele quis proteger todos os seus filhos. Então, ele deu essas regras. Eu estou falando dos 10 mandamentos, né? Que são os primeiros mandamentos, é a nossa primeira lei. Primeira lei, a lei maior, né? É a primeira lei. Então, é como se fosse aqui no Brasil a Carta Magna, né? Que ninguém pode mudar. Só que é a Carta Magna do mundo, né? Do universo. Então, essa veio escrita pelo Pai Maior. Então, quando você traz a legislação, quando você traz essas regras, elas vêm para a sua proteção. Então, quando você é mãe e impõe algumas regras para os seus filhos, aquilo é para proteger os seus filhos. Então, eu acredito que você, Tereza, deve ensinar a sua filha a ser livre e confiante, sabendo que no mundo, como a doutora Liliane falou, existem regras, existem os exemplos, porque você é a cópia daquilo que você vê, então você precisa fazer, dar o exemplo, né? Isso. E trazer a regra familiar também como sustentação base para a sua filha. Porque uma vez que você tem assoalho, o meu marido fala muito isso, o fulano não faz isso porque ele tem assoalho, ele tem o quê? Ele tem base familiar, né? Ele tem regras familiares que ele conviveu a vida toda. Então, um adulto saudável hoje foi uma criança saudável, cheia de expectativas saudáveis, não de imposição, mas de empoderamento. Você pode, não é aquele empoderamento que faz o outro menor, é aquele que você pode fazer, você consegue. Tudo é possível, né? E a Bíblia fala, agora tudo é possível aquele que crê. Tudo é possível aquele que crê no Pai e tudo é possível aquele que crê na sua própria força. Então, se você crê que você pode fazer e realizar alguma coisa, você vai realizar alguma coisa. Por quê? Porque você tem a sua estrutura familiar que vai te ajudar. Então, Tereza, você vai ensinar a sua filha isso. Como a doutora Liliane falou, você vai dar o seu exemplo, a sua vida como exemplo, e se você até hoje não deu, o que eu não creio, que com certeza você deu o exemplo para sua filha, mas você vai passar a dar outros exemplos que a gente vai adotando no caminhar da nossa vida, porque a gente vai se identificando, né, e vai adotando, e aí vai sendo exemplo dos nossos filhos. Então, assim, a regra básica é essa, é o exemplo mesmo. E sempre fala, a liberdade não é libertinagem. Não. Muita gente confunde isso. Porque a liberdade, ela tem que ter um limite. Limite. Então, é aquilo, né? A gente só pode fazer aquilo com um coleguinha que você gostaria que fizesse com você. E não aquilo que você não gostaria que o coleguinha não fizesse. Seu direito vai até onde começa do outro. A Kátia Paula fez uma pergunta aqui. O projeto Lola acolhe... Já aconteceu no projeto Lola aparecer uma mulher que viveu como narcisista? Várias vêm para o projeto porque conviveram com homens narcisistas.
Algumas chegaram a se divorciar, outras aprenderam A lidar. a lidar. Isso é muito individual, mas com certeza elas são acolhidas, sim. Nós acolhemos. Acolhe e dá direção, né? Acolhemos e damos a direção que ela escolher. Ah, e aí você tocou num ponto super importante. Porque quando a gente trata, aí eu vou ter que falar, gente, porque eu não tenho, olha, vocês me conhecem, eu não tenho muita papa na língua, não, e eu tenho que falar. Quando a gente trata de movimento feminista, aquele que sobrepõe a mulher acima de tudo, ela não dá opção de escolha. Ela diz que você tem que fazer. E, na verdade, a liberdade não é você tem. O que você tem é uma imposição. Agora, a liberdade é o livre-arbítrio. Você escolhe o que você deseja. Você tem um leque onde você vai escolher aquilo que melhor se adapta a você. Então, o Projeto Lola é desse sentido. Isso, ela vai contar, a gente vai ver qual é a escolha dela. Um exemplo, se ela vive com um narcisista, qual é a escolha dela? Ela quer continuar com um exemplo, ela vive com um narcisista, ela quer continuar ou ela quer separar? Então, a gente ali, vamos procurar orientar e direcionar a escolha que ela fizer, que a escolha é dela. A gente não vai falar assim, impor, você tem que fazer isso. Não, nós vamos orientar e direcionar dentro da escolha dela, da liberdade dela. Porque algumas se separam, outras aprendem a conviver, outras aprendem a conviver buscando ajuda para o parceiro, para o casal, ou para a família. Porque o narcisista, às vezes, não é só o marido. Às vezes é ela mesmo, né? Não é ela mesmo que é a narcisista. Então, assim, a gente procura entender e ajudar, e apoiar, orientar, para que ela possa seguir mais tranquila, mais segura. Praticamente também responde a pergunta da Marasol. A liberdade feminina precisa ser combativa ou pode ser acolhedora? Com certeza acolhedora. Né, Liliane? Com certeza acolhedora. Marasol, eu fiz a sua pergunta e respeito porque você mandou a pergunta, então a gente também, mesmo que a gente seja repetitivo, a gente gosta de responder todas que chegam, porque para os nossos ouvintes serem valorizados. E você, ouvinte, tem o nosso valor aqui. Sem vocês não existia Happy Hour Jurídico, muito menos a Rádio Atrevida. Mas ela precisa ser acolhedora, porque com acolhimento você consegue desconstruir muitos conceitos errados, né? Muitas barreiras, muitos muros. Então, eu acho que a desconstrução que vale a pena é a desconstrução acolhedora, porque você vai ver a verdade, né? Ela vai buscar autorreflexão para ela, né? Vamos acolher para ela refletir sobre ela mesma. E, de novo, a Bíblia, né? E vereis a verdade vos libertará. Então, quando você é acolhedor, você passa a ver a verdade. E aí, aquela verdade vai te libertar de um monte de coisas, de correntes, de armadilhas, né? de cordas, de coisas que estavam te aprisionando. Então, assim, é super importante você ser acolhedor e ter um projeto acolhedor como é o Projeto Lola, né? Agora, eu queria te pedir para você falar algumas dicas para quem quer começar a liderar, para quem quer... Que a dica para quem quer, de exemplos concretos para quem quer participar do projeto, você já deu. Né? Então, eu quero alguma dica para quem quer começar a liderar. Eu acho que a primeira dica sou eu que vou dar. Conheça e faça parte do Projeto Lola. Isso. E depois disso, fala aí, dá umas dicas aí para o nosso povo. Primeiro, você tem que pertencer a um grupo. Então, eu convido que venham pertencer ao Grupo Lola. E ali você vai começar na sua autorreflexão, você vai começar a perceber qual o melhor caminho, onde você consegue
desenvolver, se encaixar mais. Às vezes você pode começar a se desenvolver para um lado de um marketing ou para um lado de economia, e com isso você vai buscar passar adiante seu conhecimento. Quando você, um exemplo, você vem participar do nosso grupo, você é terapeuta, então, um exemplo, tá, que eu estou dando. E ali você se sentir segura que nós podemos te convidar para você vir falar para outras mulheres, ali você já está começando a liderar. Porque você está liderando e fazendo a diferença para outras pessoas. É um processo tão natural, tão tranquilo, que quando você percebe, já aconteceu. Aí eu vou tranquilamente, naturalmente. Né? Aí eu vou brincar com os meus poucos sábios. Eu fui professora no início de tudo, né? Aquele professor. E aí os meus alunos falaram, professora, aí foi hino e iu, né? Quando você foi e viu. Aconteceu, explodiu. Isso aí, é libertador, né, Liliane? Quando você começa a persistir realmente um objetivo, eu quero pertencer a um grupo, eu quero ser uma líder, você vai começar a buscar se desenvolver em alguma área no qual você possa realmente vir futuramente direcionar outras pessoas, ajudar outras pessoas. O grande líder é aquele que ajuda a desenvolver, a acolher, principalmente, e fazer com que as pessoas tenham um desenvolvimento, fazer com que elas venham se desenvolver de uma forma natural. Então, acho que o Lola me fez isso comigo. E as demais que vão entrar, vão também ter esse desenvolvimento natural. Do que ela consegue fazer, do que ela consegue se propor, do que ela consegue participar. Porque, às vezes, você pode ser uma líder, só estar ali presente, porque você já está liderando sua própria vida. Quando você fala assim, não, eu vou lá, hoje eu vou participar de um network. Então, ali você já está liderando você mesmo. Quando você começa a liderar a sua vida firme, você vai liderando os que estão ao seu redor. Porque através do exemplo. Isso. Né? É isso aí, gente. Essa foi o nosso programa de hoje. Nosso programa que eu acho que foi enriquecedor para todos nós. Um programa que trouxe para todos os ouvintes, para mim também, principalmente para mim, eu vou deixar uma grande pergunta. Horizonte. Fala, doutora. Eu vou deixar uma pergunta para vocês. Quem controla a sua liberdade? Pensa e responda para você mesmo. Quem controla a sua liberdade? Esse é um pontapé inicial. Você vai começar a se desenvolver e se sentir mais liberta quando você conseguir enxergar isso. É isso aí, gente. Quem controla a sua liberdade? Vamos lá, vamos falar, vamos pensar. É um ponto de pensamento, é um ponto que você deve raciocinar, introspectar, né? Como é que fala? É a autorreflexão, né? É uma autorreflexão. Você vai fazer essa autorreflexão, vai responder para você mesma, e aí, conforme a resposta que você tiver, eu tenho certeza que elas vão lá no Projeto Lula Brasil e vai se inscrever no projeto, vai fazer parte desse projeto muito legal. Doutora, fala as suas considerações finais, está aberto o microfone para você dar o seu recado para todas as mulheres, os homens, que também é importante eles saberem do projeto, porque eles sempre conhecem uma mulher que está perto dele, que pode fazer parte desse projeto, que necessite fazer parte desse projeto, para trazer para ela o desenvolvimento necessário da nossa sociedade, que é explodir o movimento feminino. Com graça, com leveza, com
graciosidade, com alegria e sempre engrandecendo, trazendo o papel da mulher de verdade, que é, né, o conjunto, abraçar, amar. Fala aí, as suas considerações, o microfone está aberto para você falar o que você quiser. Nós estamos aqui em Niterói para acolher todas que queiram vir conhecer o projeto pessoalmente. Nós estamos aqui para ajudar mulheres a elas se desenvolverem, a se sentirem pertencentes a um grupo, para elas fazerem parte de uma sociedade que vai te libertar como indivíduo, principalmente. Então, entra lá, Somos Lola Brasil, tem o link da bio da inscrição. Será um prazer conversar com vocês pessoalmente, porque eu gosto do pessoal. Então, estou fazendo questão de, pelo menos, ter um encontro presencial no mês para ver a troca, e você sempre será muito bem-vinda. Venha fazer parte do nosso grupo. Somos Lola Brasil. É isso aí, gente. Hoje o nosso programa está terminando aqui nessa vibe super legal, nessa vibe de liberdade, de pertencimento feminino na nossa história, na nossa sociedade. E assim a gente vai encerrando mais encontros cheios de significados aqui na Rádio Atrevida. Hoje nós falamos sobre liberdade, sobre liderança, poder de cada mulher tem de transformar o mundo, que é super importante, começando por sua própria história. Ela mesma, começando por você, mulher, você que está aí nos ouvindo em casa, ou no seu trabalho, ou no ônibus, ou aonde for. Você começa a sua história com o seu projeto de liberdade. E se você hoje ouviu o nosso programa, ou depois aí na internet, vai procurar e vai ver a live por completo, será que você também pode? Claro que pode. Claro que você pode ser uma líder. Principalmente você pode ser uma líder. A liderança feminina não mora só nos cargos altos e muito menos nas atitudes, né, que você pode tomar através de decisões. Ela mora sim. Ela mora sim nas atitudes diárias, nas escolhas conscientes, na coragem de saber quem você é e de se impor na sociedade como você é, de forma leve, suave, alegre, sorridente e confortável, né? Com certeza. Obrigada a você, Liliane, obrigada a todos vocês ouvintes que participaram, que refletiu, que se emocionou com a gente. E para fechar, eu deixo uma frase que resume bem o espírito de hoje. Além do dever de casa que a Liliane passou. O dever de casa é quem lidera a sua liberdade. Vamos pensar nisso no final de semana e na segunda tomar uma atitude? Quem controla a sua liberdade. E quem controla a sua liberdade, né? Quem controla? Bom, e o pensamento de hoje é: liberdade não é um destino, é um caminho que se escolhe todos os dias. Então, você, mulher que está nos escutando, e você, homem também, qualquer um que esteja nos escutando, lembre-se disso. A liberdade não é o destino. A liberdade é o caminho que você escolhe todos os dias quando você acorda. Essa é a liberdade de verdade. Até a próxima com mais histórias, mais vozes de mulheres que transformam aqui na nossa Rádio Atrevida. E queria agradecer aos nossos ouvintes que nos ouviram. Será que você tem aí quantos ouvintes estiveram nos ouvindo aqui ao vivo na Rádio Atrevida? Para eu agradecer a cada um de vocês pela nossa audiência e tenho certeza 5.711 pessoas nos ouvindo hoje pela nossa Rádio Atrevida. Fico muito agradecida a todos vocês, nossos ouvintes, e até a próxima sexta-feira com o nosso querido e lindíssimo Happy Hour Jurídico, você, os atrevidos de plantão. Beijos grandes e até a semana que vem. Tchau, tchau, gente. Tchau, obrigada a todos aí que puderam nos escutar. Obrigada, Luciana, pelo convite. Obrigada a você.